Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Fran, tão esperado, tão aguardado, por mim talvez, né? Não sei se por todo mundo. Atendendo a pedidos, mentira de novo, eu que quis fazer esse tema, porque eu estou viciado, junto com a minha filha, em fazer o álbum de figurinhas da Copa. Vários vídeos aí sobre o álbum de figurinhas da Copa, né? Falando como completar, quanto gasta, figurinhas Legend. Esse vídeo vai ser diferente, porque esse vídeo eu vou fazer uma análise geopolítica da Copa do Mundo, através do álbum de figurinhas. Gênio! Os confrontos, os países, as polêmicas, com a ajuda de grandes amigos aí da política internacional. Fica aqui, acompanha, roda a vinheta, que hoje vai ser bom. Vamos lá, começando. Passa os estádios, né? Os estádios superfaturados, construídos, muita gente morreu, mão de obra análoga à escravidão, uma das grandes críticas sobre essa Copa do Mundo no Catar. Começando aqui pelo próprio Catar. E aí, a primeira Copa num país árabe, um país envolvido em várias polêmicas, um país que na região ali do Golfo Pérsico, por estar mais alinhado ao Irã, diferente do outro grande, né, do antagonista do Irã, ali na região, que é a Arábia Saudita, já sofreu com isso. Eu vou falar mais quando a gente chegar lá na Arábia Saudita, né, que isolou o Catar ali junto com seus aliados, momentos de muita tensão. Os confrontos das eliminatórias, dos jogos preparatórios foram polêmicos, porque o Catar enfrentou países como Emirados Árabes, que é mais aliado da Arábia Saudita, então tem toda uma rivalidade ali, histórica, política, cultural. O pessoal tacou sapato em campo quando o Catar ganhou dos Emirados, né? Eu fiz até um vídeo sobre isso. Tem aqui se você quiser assistir. Mas enfim, uma Copa do Mundo pela primeira vez num país árabe, o que é bacana, né? Para você conhecer uma outra cultura, uma outra religião, diversidade, né? Eu acho que o diálogo sempre é bom, mas também tem coisas a criticar, como o extremismo, como as leis anti-LGBTQIA+, que a gente vai falar também um pouco mais para frente com um dos nossos convidados. E, enfim, é isso. Equador. Equador não teve grandes polêmicas geopolíticas, a não ser a polêmica deste rapaz aqui. Não é ele? Byron Castilho, que dizem que talvez não seja equatoriano, talvez seja colombiano. Tem aí a polêmica da certidão de nascimento do rapaz. O Chile tentou impugnar a classificação do Equador, mas no fim das contas não deu em nada, né? A Copa já está arrumadinha, o álbum já está aqui, o país já foi completo, inclusive, então deixa o Byron Castilho aqui quietinho, não vamos atrapalhar o álbum. Vamos depois para o Senegal, que também não vamos analisar geopoliticamente mais profundamente o Senegal, apenas dizer que, ó, previsão de André Fran. Eu que sou conhecido pelas previsões futebolísticas. Que é isso, Brasil? Senegal vai surpreender. Errou! Printa esse vídeo e me cobra depois. Mentira. Não faça isso não, que isso já me trouxe muitos problemas. O craque do Senegal, acho que seria Sadio Mané, que jogava no Liverpool, agora saiu do Liverpool, foi para o Borussia? Bayern, exatamente. Bayern, e o Liverpool caiu de produção por causa disso. Sadio Mané. Olho nele, mas tem vários outros craques aqui. Holanda, talvez a única questão mais problemática aqui, geopoliticamente falando, envolvendo a Holanda, foi que ela foi o primeiro país a protestar e ameaçar boicotar a Copa do Mundo por ela ser realizada no Catar. E todas essas questões envolvendo o Catar que eu já citei aqui previamente. Fora isso, né, uma seleção aí mediana, vamos ver o que eles fazem. Esse grupo B, que abre aqui com a Inglaterra, né, que perdeu recentemente a sua rainha Elizabeth II, é considerado o grupo da morte, pelo menos do ponto de vista geopolítico, né? Tem aí Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. De cara, a gente vai ter aqui na fase de grupos um confronto Estados Unidos e Irã. A última vez que esse confronto aconteceu, o Irã venceu de 2-1, mas acho que a situação estava até mais estabilizada do que agora. O jogo pode se definir, é só tocar pro meio, ele não quis, bateu pro gol. Gol! Se a gente lembrar desde a Revolução Islâmica, 1979, e da crise, né, dos reféns
na embaixada americana em Teherã. E tudo que isso, da forma que isso conduziu esse antagonismo entre Estados Unidos e Irã, sempre é um confronto ali carregado geopoliticamente. Mas, depois de anos, isso estava ficando mais tranquilo, mais de boa, essa rivalidade, esse anti-imperialismo no Irã, e eu vi isso de perto, estava virando mais uma história do passado. Mas, quando chega Donald Trump, em 2018, ele retira, aleatoriamente, os Estados Unidos do acordo nuclear do Irã com outras potências nucleares, isolando o Irã, de novo impondo sanções econômicas ao Irã e colocando o país numa grave crise econômica. E, como a gente conhece, quando você coloca um país acuado, a coisa acaba piorando, né? Então, o diálogo, a moderação acabou dando voz de novo aos extremistas iranianos, que falavam, tá vendo, não dá pra gente dialogar com os Estados Unidos. Chega na hora H, eles saem do acordo que a gente tinha e a gente fica aqui ferrado economicamente na merda. E o negócio é ser radical mesmo contra os Estados Unidos. Então, é um momento um pouco mais, por mais que Trump já tenha saído, há um movimento para reinserir o Irã. Também da parte nuclear foi um passo atrás, porque aí o Irã voltou a enriquecer o urânio, né, aos níveis muito maiores do que era permitido. E, ou seja, radicalismo não funciona, não dá certo para ninguém. E recentemente o Irã, né, a gente pode passar... Qual é o impacto da morte da rainha da Inglaterra o desempenho da seleção seleção inglesa? Nenhum, eu diria. Irã que nesse momento passa por protestos liderados pelas mulheres, as mulheres sempre à frente, né, por conta de uma menina que estava detida pela política religiosa por usar o hijab, aquele lenço que a mulher no Irã é obrigada a usar cobrindo a cabeça. Ela estava usando de forma incorreta, alegou a polícia religiosa, e ela acabou morrendo nas mãos desses oficiais dessa polícia religiosa iraniana. Isso está motivando uma série de protestos que estão sendo coibidos com violência, protestos bem grandes das mulheres iranianas. Vale a pena conferir. Aqui os Estados Unidos, que eu falava, né, dessa relação com o Irã, tem um aliado aqui no grupo também, que é a Inglaterra, né? Ainda bem que não é um confronto bélico, né? Apenas um confronto futebolístico. E um destaque curioso, o menino Timothy Weah é filho do George Weah, aquele grande jogador que hoje em dia é presidente da Libéria. O único africano eleito o melhor do mundo, avisa o nosso amigo aqui que sabe mais de futebol do que eu. Temos ainda o país de Gales aqui nesse grupo e eu vou convidar meu amigo, professor de História e Relações Internacionais mais famoso do Brasil, João Daniel. Fala aí, João. Gente, embora o país de Gales faça parte do Reino Unido, na Copa do Mundo eles jogam separados, porque você tem um nacionalismo galês muito forte que remonta ao século XIII, quando o território do país de Gales foi incorporado à Inglaterra. O último rei galês foi o Llywelyn, que acabou sendo submetido, né, por um tratado ao rei Eduardo I da Inglaterra, e a partir daí o país de Gales passou a ser subordinado a Londres, passou a ser subordinado aos ingleses. Houve uma breve tentativa de independência no século XV, mas foi brevíssima, e logo depois disso o país de Gales foi reincorporado. Tanto é que o herdeiro do trono da Inglaterra, ele tem o título de Príncipe de Gales desde 1301. Até semana passada, antes da morte da rainha, era o Charles, né? O príncipe de Gales. Foi o príncipe de Gales mais longevo de todos. Desde que a rainha morreu, o príncipe de Gales agora é o William, né? Que é o herdeiro do trono. Então é isso, os conflitos entre a Inglaterra e o país de Gales, né, vão durar desde o fim da invasão romana, quando os romanos abandonam as ilhas britânicas, até mais ou menos o século XIII, portanto 7 séculos, quando finalmente o país de Gales passa a ser incorporado ao Reino Unido. Mas vejam que, para alguns efeitos, né, esportivos, por exemplo, o país de Gales mantém sua própria seleção. É isso, né? Destaque, Gareth Bale está aqui, polêmico, né? Ele que ficava no Real Madrid dormindo no banco de reserva, porque não gostava de ser reserva, mas na seleção ele sempre salva a seleção galesa aí, consegue classificar os caras na Copa e fazer grandes performances. Quem se classifica nesse grupo? Vou chutar aqui. Estados Unidos e Inglaterra. Aleatoriamente, mas a minha torcida pro Irã, o povo mais hospitaleiro que eu conheci. Grupo seguinte, grupo C, temos a Argentina, que pela posição dos grupos pode pegar a Inglaterra aí num cruzamento de quartas, oitavas, semifinal, sei lá, enfim, pode ter um jogo entre Argentina e Inglaterra, o que sempre é polêmico,
claro, em função da Guerra das Malvinas, das Ilhas Falklands ou Malvinas, como você preferir. Já teve confronto clássico dessas duas seleções. Todo mundo lembra do La Mano de Dios, o gol de mão do Maradona, que ele disse que era uma vingança, inclusive, pela Guerra das Malvinas. Então é sempre um confronto que tem ali um teor mais quente, né? Principalmente se a gente considerar que recentemente, ou vai ser um confronto no ano que a Rainha Elizabeth II morreu. Nesse grupo, a gente tem outra nação bastante polêmica, que é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, talvez uma das ditaduras mais sanguinárias e violentas do mundo. O líder de fato, o MBS, Mohammed bin Salman, que usa muito, inclusive, o futebol para fazer o chamado sports washing, né? Usar o futebol para lavar, limpar a imagem super controversa do seu país, que esquarteja jornalistas, que tem pena de morte para homossexuais, enfim, aquela coisa terrível. E, mais especificamente, a Arábia Saudita jogando uma Copa do Mundo no Catar, que eles tentaram isolar politicamente na região, chegaram a ameaçar de fazer um canal para deixar o Catar, transformar o Catar numa ilha, para deixar os caras completamente isolados. E aí veio os aliados ali da Arábia Saudita, se uniram para bloquear, fazer sanções, não ter relações diplomáticas e econômicas com o Catar, né? Deixaram o Catar só lá com o seu parceiro Irã, acusaram a rede Al Jazeera, sabe, a rede Al Jazeera de televisão, de notícias, super famosa, de alta qualidade, ela tem sede, é do Catar. Então também acusaram ela de promover o terrorismo e grupos terroristas, ou seja, essa briga entre os dois grandes players ali no Oriente Médio, principalmente naquela região do Golfo, que são Arábia Saudita e Irã, dificilmente vão se classificar e avançar muito para se enfrentar nessa Copa, mas seria um confronto, aí sim ia ser confronto tenso. É um grupo tenso. Temos o México, que eu não vou falar nada do México. Se você quiser saber mais sobre o México, assista a temporada do Que Mundo é Esse no México. A gente fala sobre o muro que o Trump queria criar, várias outras questões polêmicas ali envolvendo os nossos queridos amigos mexicanos. Polônia está nesse grupo também aqui, fechando esse grupo. Levanto só um detalhe da Polônia, que foi o nosso grande craque Lewandowski. Detalhe, vem em mim, que agora é informação futebolística relevante. Lewandowski e Argentina, no mesmo grupo, a Argentina do Messi, são os dois últimos melhores jogadores do mundo, né? Messi ganhou em 2019, 2021 foi o Lewandowski foi o primeiro atleta a liderar um boicote contra a Rússia. Rússia, abre parênteses, que não está na Copa, né? Foi proibida pela FIFA em função da invasão à Ucrânia, do início da guerra à Ucrânia, ou Operação Especial, como o Putin chama lá na Ucrânia, a guerra da Ucrânia, e ele depois foi apoiado pela Federação de Futebol Polonesa nesse boicote, nesse protesto contra a Rússia, né, da seleção não enfrentar a Rússia nas eliminatórias, e aí foi desencadeando uma série de vetos da FIFA contra a Rússia até o final de que eles ficaram alijados das competições esportivas da FIFA. E quem passa nesse grupo, Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia, vai passar aqui a Argentina e a Polônia. Não vai ser o México. Olha aí, ó, surpresa aí. Depois. Passa a Polônia e México. Aí, nem tanto. Vamos valorizar o nosso querido Messi. Grupo D, que abre aqui com a França. França chamou muita atenção, sempre chama atenção, principalmente quando eles têm essa performance futebolística de extrema qualidade, o sistema de desenvolvimento do futebol, e principalmente de futebol de base, lá na França, que privilegia muito os centros de treinamento espalhados pelo país, o que pega muita galera de cidades mais pobres, de bairros mais pobres, que tem aí muitos imigrantes, e principalmente filhos de imigrantes, né? Depois da Segunda Guerra, a França foi um país que se abriu muito para a imigração, então tem muito filho de argelino, de outras nações africanas, ali o argelino, maior destaque, a gente lembra Zinedine Zidane, mas ainda hoje você tem muitos representantes de filhos de descendentes de imigrantes de outros países, né? Descendentes de outros países. A Austrália, eu vou chamar aqui para falar sobre a Austrália, na verdade é um jogador que não está na seleção australiana, não está na Copa, mas foi um jogador que chamou muita atenção no seu protesto contra a Copa do Mundo ser sediada no Catar, que é o primeiro jogador em atividade a ser assumidamente e abertamente gay. E o meu amigo Vitor Del Vecchio, que tem um canal do Instagram, talvez um dos melhores sobre
relações internacionais, política internacional, vale seguir, tá aqui a @ dele, e eu convidei ele para falar um pouco sobre esse caso. Fala Fran, fala pessoal do canal, Vitor Del Vecchio aqui, sou advogado de direitos humanos e quero comentar um caso envolvendo o Catar e a Austrália. As duas seleções não devem se enfrentar nos gramados, mas no campo das ideias já tem embate rolando. Isso porque o país do Golfo Pérsico é uma das 69 nações do mundo que criminalizam práticas homoafetivas. E recentemente chamou a atenção com uma notícia de que iriam confiscar bandeiras do arco-íris que fossem exibidas durante o torneio. Bandeiras essas, que vocês devem saber, são símbolo da luta e orgulho LGBTQIA+. A Austrália, por sua vez, tem o único jogador que está em atividade numa liga de elite e que é abertamente gay. Ele chama Josh Cavallo e inclusive declarou numa entrevista que se sentia inseguro de ir para o Catar e que chegou a ponderar se valeria a pena fazer algo bom para sua carreira, como jogar uma Copa, frente aos riscos que ele poderia correr no país sede. Dinamarca, né? Acho que não temos grande coisa para falar da Dinamarca. Tunísia fecha esse grupo D, mas se você quer buscar algo geopoliticamente mais relevante da Tunísia, foi lá que começou a Primavera Árabe, né? Quando um feirante, em protesto contra o abuso da violência policial e dos preços exorbitantes da inflação no país, da corrupção dos seus líderes, ateou fogo ao próprio corpo, iniciando uma série de protestos no país que depois se espalharam pelo Egito, né, onde ficou mais marcado ali os protestos da Primavera Árabe. Egito que infelizmente não está, né, Egito e Mohamed Salah não estão nessa Copa do Mundo, estavam na última, Salah estava machucado. Aí Salah, que é um cara que quebrou muito o preconceito contra o Islã, contra os muçulmanos, porque ele virou o ídolo e xodó da torcida do Liverpool na Inglaterra, tem até canto lá para ele. Espanha. O que dá pra gente falar sobre a Espanha é que talvez ela pegue o Marrocos. A gente fala mais à frente de Marrocos. E a Espanha tem dois enclaves ali no país marroquino, que seriam as únicas fronteiras da Europa dentro da África. E é Ceuta e Melilla, não sei pronunciar, mas enfim, Ceuta e Melilla, que ficam ali e é um lugar onde muitos imigrantes tentam até pular aquele muro para entrar em território europeu dentro da África. É uma das fronteiras mais fortificadas e polêmicas do mundo, né? Digo isso porque eu tive lá na DMZ, na Coreia do Norte, a gente teve ali no muro da Palestina e Israel, né? E a gente teve também nas partes do muro entre os Estados Unidos e o México, mas esse muro onde eu não estive, Ceuta, e o muro também em Melilla, dizem que são lugares bastante tensos. Na seleção espanhola temos o caso também que foi iniciado pelo Coque, depois encampado por técnico do Atlético de Madrid, por comentarista de televisão, reclamando da dancinha do Vinícius Júnior. E a gente não viu ele reclamando de dancinha do Griezmann, o francês, branquinho, loiro, por exemplo, que também sempre comemora com dancinhas lá dele, e outros jogadores também. Então, foi muito acusado esse racismo. O Vini Júnior foi falar à frente das câmeras, divulgou nas redes sociais dele, protestando, falou que ele ia continuar dançando. Tomara que a gente pegue a Espanha, Vinícius Júnior meta gol, meta-lhe gol e meta-lhe dancinha também. Eu que errei na minha previsão sobre a carreira de Vinícius Júnior e agora digo aqui, grande craque, vai ser o autor do gol do nosso título. Pode printar. Croácia, nós temos também a polêmica envolvendo no extremismo, muitos taxam de fascismo, em um país tão complexo. Envolvia o Modric também, o grande craque da última Copa, o Vida, o zagueiro que é ligado a grupos políticos extremistas e gestos, atos, associações, enfim, é uma complexidade tão grande que eu convido meu grande camarada e professor exímio das relações internacionais, Tanguy Bagdadi, para tentar explicar. Fala, Fran, meu amigo. Você sabe que geopolítica em Copa do Mundo é um prato cheio, né? A gente se interessa, a gente acompanha de perto. E um país que eu acho que vale muito a pena acompanhar é a Croácia, né? Levando em consideração não apenas o papel futebolístico dessa seleção, foi vice-campeã, né? Perdeu para a França a final da última Copa do Mundo 2018, mas tem umas questões muito complexas ali que relacionadas ao fascismo, né?
A gente fala muito sobre fascismo atualmente, nessa acusação, quem é mais fascista, se é a Ucrânia, se é a Rússia e tal. E a Croácia é um país que já flertou muito com grupos fascistas, como, por exemplo, a Ustaše, né, que em diversos momentos teve posturas absolutamente genocidas com relação a outras partes da população croata. E há, enfim, determinados questionamentos acerca de jogadores da seleção croata que eventualmente possam ter sido coniventes com relação a integrantes fascistas do país. Então, acho que vale a pena ter um olhar sobre isso, prestar atenção, porque essa pode ser uma questão geopolítica que apareça durante a Copa do Mundo, sim. Próximo grupo é o grupo do Brasil. Brasil, aí todo mundo de amarelinha. Quem vai usar amarelinha? Quem não vai? Vamos retomar o nosso símbolo? Não vamos? Como é que vai estar o clima em período de Copa? Esse aqui não é um canal de política nacional, mas sim de política internacional. Por isso a gente passa a página do Brasil e deixa para vocês comentarem aqui embaixo o que vocês quiserem. Mas nesse grupo do Brasil está a Sérvia. Aí sim, nós temos o mais polêmico país ali da ex-Iugoslávia. A gente tem a Croácia no outro grupo, a gente acabou de falar. Mas nesse grupo a gente tem um confronto bem polêmico, que é da Sérvia com a Suíça, que vem logo a seguir. Mas o que a Suíça tem a ver com isso? Eu vou falar para vocês passando aqui para a Suíça. A Suíça tem dois jogadores emblemáticos, que é o nosso querido, vamos achar ele aqui, Shaqiri, e também outro grande jogador que defende o... Ele não tá... Ah, tá aqui. O Xhaka. Defende o Arsenal, não é isso? O Shaqiri tá no Inter de Milão ainda? Não sei. Enfim, eles estão por aí, mas eles estarão na Suíça e de novo tem esse confronto igual da última Copa e naquele confronto uma vitória emocionante da Suíça. Esses dois jogadores comemorando, fazendo esse símbolo aqui, que não é o símbolo da paz, como muitos podem pensar, mas representa a águia da Albânia, a águia que está presente na bandeira da Albânia, porque eles são suíços de origem albanesa. E o Shaqiri, nascido em Kosovo, o Xhaka, filho de pais kosovares, um país que foi extremamente perseguido pela Sérvia, que sempre teve ali na região aquele sonho da grande Sérvia, tentando subjugar os países menores, como o Kosovo, apoiado ali até pela ONU durante um momento de maior violência. Slobodan Milošević, todo mundo vai lembrar do grande líder sérvio da época da Iugoslávia também, que acabou morrendo dentro de uma cela no Tribunal de Haia, onde estava sendo julgado por crimes de guerra, entre eles genocídio de pessoas, né, que tinham a mesma origem ali dos pais e dos ascendentes de Shaqiri e Xhaka. Ou seja, é sempre um confronto bastante polêmico por conta desses dois jogadores de origem albanesa que de novo vão enfrentar a Sérvia. Vale ficar de olho aí, além dos jogos do Brasil nesse grupo, esse jogo entre Sérvia e Suíça. Torço pela Suíça. Camarões. Camarões, talvez o destaque maior seja que você se pergunta, pô, por que um país chama Camarões? É por causa do camarão mesmo, do bichinho lá do... Camarão é o quê? É um molusco? É um fruto? Fruto do mar, foda-se, eu como, você pede, me vê frutos do mar, aí vem camarão. Então. Camarão, é um crustáceo, olha aí, ó. A gente tem aqui o futebol, a ciência, esse é o canal do Fran. É um camarão. Os portugueses, quando chegaram lá no século XV, ficaram impressionados com a quantidade de camarão, principalmente num rio que banhava ali a região por onde eles chegaram, e batizaram aquele de Rio dos Camarões, e o país acabou levando esse nome até seguir aí. Levaram os camarão tudo embora. Levaram o camarão embora, escravizaram todo mundo, roubaram, falaram que descobriram, né? Todo mundo tá de boa lá, vivendo há mó tempão, os caras chegaram lá roubando, estuprando a porra toda e descobriram Camarões. Mas enfim, não vamos falar de colonialismo, não nesse episódio, mas fica aí a ressalva. Quem passa nesse grupo? Suíça e Sérvia. Mentira. Passa o Brasil. O Brasil vai ser campeão, hein? Isso aí vocês podem de novo printar aqui. São várias previsões futebolísticas. Eu nunca errei uma previsão futebolística e estou fazendo várias delas aqui nesse vídeo. Passa Brasil e Suíça. Só pela minha torcida. Porque a Sérvia é mais forte. Portugal, por falar em Portugal, no grupo que tem Portugal, Gana, Uruguai e Coreia, eu chamo de novo João Daniel. O João Daniel também gosta muito de futebol e da geopolítica envolvendo os países da Copa, e ele fala sobre uma relação inusitada. Sabia? Que confronto você acha que é mais polêmico nesse grupo? Portugal e Uruguai. Confira aí por quê.
Vai haver uma partida de futebol entre Uruguai e Portugal. Uruguai e Portugal já tiveram conflitos militares? Olha, diretamente não, porque o Uruguai só passa a existir em 1828, depois da Guerra da Cisplatina, quando o Uruguai fica independente do Império do Brasil. Mas o território que hoje é Uruguai, a banda oriental do Rio Uruguai, ela foi invadida por tropas portuguesas quando Dom João VI, antes disso o príncipe regente Dom João, invade a banda oriental. Tá? Ele invadiu 2 vezes. Uma quando ainda era príncipe regente, em 1811, a pedido do vice-rei, que tinha fugido de Buenos Aires para Montevidéu, contra os rebeldes, né, os rebeldes liberais que não aceitavam o governo de Madrid. Como esse vice-rei, né, chamava-se Elio, pediu ajuda de Dom João manda tropas para lá e invade o Uruguai, a banda oriental, e vai ficar ocupando lá o território até que os ingleses mandam ele sair em 1813. Depois que as guerras napoleônicas acabam, em 1815, o Dom João invade de novo, entre 1816 e 1817, incorpora o território, depois de derrotar o Artigas, que é o herói uruguaio, né? o grande nome da identidade nacional uruguaia, e incorpora o território com o nome de província Cisplatina. O futuro Uruguai era a província Cisplatina, vai ser a província do Império do Brasil, quando o Brasil ficar independente. Então, sim, já houve um conflito, né, entre os uruguaios, ainda que o Estado uruguaio não existisse ainda, e os portugueses, durante o governo de Dom João. Príncipe regente Dom João invadiu em 1811, né, e rei Dom João VI invadiu em 1816 e 17 2 vezes a banda oriental. Última Copa de Cristiano Ronaldo, aí você vai acompanhar o noticiário esportivo lá no Sport TV, não aqui no canal do Fran, onde você foca na geopolítica. E temos Gana nesse grupo. O Gana também não tenho grandes coisas para falar por Gana. Estive em Gana é uma coisa meio ruim de falar. No maior lixão eletrônico do mundo, tá aí uma coisa importante falar de Gana, de Ablobloche. É onde usam os países ditos desenvolvidos da Europa, da América do Norte, Brasil inclusive, usam uma brecha na lei de Gana de que eles podem receber eletrônicos que possam ser recuperados por Gana para ser utilizados nas escolas. Só que aí os caras não mandam só eletrônico que pode ser recuperado, acabam usando Gana e a África como um lixão da sua obsolescência programada dos seus eletrônicos, e mandam teclado, monitor, celular, tacam tudo e mandam em Gana. Aquilo ali fica se juntando num lixão de eletrônicos, onde a galera, para obter ali uma sobrevivência, uma graninha extra, queimam aquele negócio para tirar o cobre, sei lá o que, uma poluição desgraçada, ou seja, um crime ambiental em Gana por conta da ganância e dos países desenvolvidos, ditos desenvolvidos, ainda explorando até hoje o continente africano. É uma curiosidade desse grupo. Curiosa. Curiosidade esportiva. Curiosei, meu querido. Você lembra em 2010 que nosso querido Luiz Soares defendeu contra Gana? O Luiz Soares defendeu com a mão o gol que ia ser no último minuto de Gana, foi para os pênaltis, o Uruguai se classificou, cavadinha do alvinegro Louco Abreu. E Gana e Uruguai, aí no campo esportivo, se enfrentam novamente. Tá vendo? Adiantando aqui o que você vai ver em todos os noticiários esportivos quando chegar a época da Copa do Mundo. Fica tranquilo. Coreia do Sul, grande destaque ao nosso querido Son, que joga no Tottenham. Enfim, isso aí fica para o Sport TV também comentar. Não tenho grandes comentários geopolíticos da Coreia do Sul para tecer aqui. Coreia do Sul, Coreia do Norte? Coreia do Sul, Coreia do Norte, acompanhando Que Mundo é Esse, fizemos esse paralelo aí entre os dois países. A Coreia do Norte sonha com a unificação, a Coreia do Sul sabe que é uma coisa mais distante, que pode trazer uma série de problemas e complicações econômicas e sociais, mas nada mais para falar sobre a Coreia do Sul. Acabou! E isso foi a análise geopolítica do álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Se você tem repetido em casa, me manda, que esse álbum aqui completo é dele, não é meu. Eu ainda estou colecionando junto com a minha filha, falta muita figurinha, pode mandar, manda aqui nos comentários que a gente acerta aí o troço. E esse escambo aí de figurinhas, aproveita, dá o like, comenta, compartilha se você gostou. Quem gosta de história, de política e de futebol, ama a Copa do Mundo como eu. E vai dar mais valor, de repente, agora, a alguns dos confrontos depois de assistir esse vídeo. Espero eu que seja assim. Obrigado, até a próxima, tchau.